nós temos aqui um protagonista insubstituível do Um Outro Mundo é Possível, pelo qual todos nos empenhamos e que o Desassombro Gaúcho abraçou de forma pioneira desde 2001. Naquele ano, quando participamos aqui do primeiro Fórum Social, ainda vivíamos sob a hegemonia de uma outra ordem. Eram tempos de resistência, mas também tempos de semear esperanças. Não é preciso reiterar o quanto avançamos desde então. As esperanças do passado não se perderam em uma década de lutas. Pavimentamos um caminho. Hoje, a história apertou o passo, ganhou uma transparência vertiginosa no espelho da crise mundial. Tenho a convicção de que estamos preparados para responder às demandas que a história nos coloca. Nossa tarefa é muito clara: fazer da democracia, da justiça social, o novo marco regulador da sociedade e do desenvolvimento, na transição entre uma velha ordem e um novo tempo que pede ajuda para nascer. Sabemos da circunstância, não subestimamos os desafios, mas os nossos trunfos não são pequenos. A singularidade é que o vento da história enche agora as velas daquelas esperanças e agenda que nos últimos 10 anos foram construídas e esquadrejadas pelos movimentos sociais e pelos governos progressistas que fixaram esse caminho, como é o caso dos nossos governos federal e estadual. Sobretudo, é preciso dizer que tivemos nos fóruns sociais um ponto de partida, em um ambiente de reflexão, encorajamento e realismo. Hoje, porém, não se trata mais de lutar a guerra do dia anterior. Nossa agenda não é mais a da resistência heróica, nem exclusivamente a luta das ideias. Temos o desafio de afirmar, viabilizar, erguer, enfim, as linhas de passagem, feitas de instituições que vão consolidar em pedra e cal as demandas do nosso tempo. Tenho, companheiras e companheiros, a convicção de que a minha chegada à direção-geral da FAO faz parte dessa caminhada. Assim também como é parte constitutiva dela o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social e seu cônjuge gaúcho, instalado a partir da astúcia política do governador Tássio Genro. Essa mesma argúcia que imbuiu pioneiramente o presidente Lula a criar o Conselhão e a presidente Dilma a fortalecê-lo. Portanto, estamos falando de uma etapa afirmativa, com resultados palpáveis e desdobramentos contundentes. Tenho orgulho de dizer muito do apoio que obtive na campanha da FAO foi decorrente do lastro produzido pela democracia brasileira. Nosso país provou os inclébios do planejamento burocrático, a pertinência da participação cidadã na construção de políticas sociais que mudaram a face do desenvolvimento econômico brasileiro. Entre elas, o Programa Fome Zero, o Bolsa Família, o fomento à agricultura familiar, as aquisições diretas do governo vinculadas ao programa da merenda escolar e a valorização do salário mínimo. Por trás desses avanços, existe um caminho pavimentado por dezenas de conferências nacionais, das quais participaram mais de 5 milhões de pessoas entre 2003 e 2010. Quero abrir aqui um parênteses para destacar a importância da organização participativa e da sociedade civil nesse processo. Nós todos sabemos que a sociedade civil é muito diversa, tem os seus próprios tempos. Muita gente nos criticou, Tasso, também pela lentidão do processo. Nós estávamos acostumados a uma época que quando não se queria resolver alguma coisa, se criava um conselho, se criava um grupo de trabalho. Ninguém poderia imaginar que também um conselho, um grupo de trabalho, poderia ser utilizado para pavimentar caminhos e ajudar a resolver problemas que sozinho o governo não podia resolver.
E essa ideia está assentada numa ideia muito simples. Todo governo tem uma relação de interlocução com a sociedade. O problema é que, em geral, os governos criam vias de monopólio dessa interlocução, outorgam essa representação a um grupo definido, a poucos grupos. A ideia de pluralidade, de colocar as diferentes representações sociais juntas, essa é uma ideia nova e foi erguida no governo Lula. Esse é um processo moderno de concertação social, de conseguir o consenso em torno da diversidade, respeitando as diferenças de cada grupo social. Minha experiência, que vem do Ministério, desde essa época, da participação também no Conceia, muitos dos conselheiros aqui presentes, eu vi o Brock, Roberto Brock aqui, que está desde o início com a gente, atestam a importância dessa contribuição para erguer uma política de segurança alimentar nesse país. Não fosse essa diversidade, nós não teríamos conseguido progredir tão rapidamente. A FAO passa hoje o momento de abrir as portas para a sociedade. Eu estou tentando recriar no interior da FAO exatamente esses espaços de interlocução para quebrar o monopólio da interlocução com os governos, especialmente com alguns governos, que marcou os tempos anteriores da FAO. Quero destacar no âmbito da FAO a criação do Conselho Mundial de Segurança Alimentar, CFS na sigla em inglês, que foi ampliado e fortalecido graças à incorporação de liderança, de cientistas, de movimentos sociais e de ONGs. Pela primeira vez na história, nós temos no âmbito da FAO uma representação que não é só dos governos, é também da sociedade civil e do setor privado. Eu sempre destaco que a luta contra a fome não é a luta de um governo, é uma sociedade que decide acabar com a fome. E para isso, precisa integrar as suas forças vivas mais representativas. Nossos desafios, nossas convicções colocam uma premissa clara nesse novo ciclo de vida da FAO. Hoje, uma agenda que não incluía a democracia e o engajamento da sociedade civil e do setor privado não é digna do nosso tempo, não está à altura dos nossos compromissos. Minhas senhoras, meus senhores, o orçamento da FAO é muito pequeno. Nós temos US$1 bilhão anual em média para enfrentar um dilema que hoje atinge pelo menos 1 bilhão de pessoas subnutridas. Dá $1 per capita por ano. É muito pouco. Mas a FAO não é uma agência de financiamento. Muita gente confunde. A FAO não é um banco mundial, a FAO não é um BID. A FAO é uma agência de cooperação técnica e, além de cooperação técnica, de difusão do conhecimento. O que a FAO pode ajudar os governos a fazer é difundir as boas experiências que nós conseguimos encontrar nas diferentes partes do mundo e colocar assistência técnica à disposição desses governos. Nosso desafio tem sido concentrar nossos esforços em torno de algumas metas fundamentais. Durante a campanha, eu me bati fundamentalmente por 3 grandes ações. A primeira é retomar o rumo da erradicação da fome. A FAO foi criada em 1945, foi uma das primeiras agências criadas junto com a Agência Mundial da Saúde, com a pressuposição de que, terminada a guerra, seria possível erradicar a fome. E isso, até hoje, nós não conseguimos. Até também porque não conseguimos acabar com as guerras. Hoje, a maior parte dos países que têm fome massiva tem conflitos armados internos, sobretudo nos países da África. Fome e guerra sempre tiveram associadas, e exclusão social também. Segunda objetivo da FAO é encontrar uma forma mais sustentável de produzir. Nós precisamos agora de uma segunda revolução verde, como eu tenho dito, uma revolução duplamente verde, menos intensiva em uso de insumos, principalmente químicos e maquinária.
Nós precisamos ser menos agressivos, desperdiçar menos recursos de água, por exemplo, que é um recurso cada vez mais escasso. Nós no Brasil não temos essa consciência. Mas eu morei 6 anos no Chile, e hoje nós já temos no norte do Chile racionamento de uso da água. Áreas que antes eram irrigadas não podem mais ser, para não afetar, não reduzir a disponibilidade de água para consumo humano no norte do Chile. O mesmo passa na maior parte dos países da Ásia Central. A água, não mais a terra, como sempre foi a nossa luta, é o bem mais escasso. E a mudança climática aponta que isso deverá ser no futuro. Encontrar formas de produção mais sustentáveis é uma das missões mais nobres da FAO. Terceira bandeira na minha campanha foi um mecanismo global de articulação da segurança alimentar mais efetivo, mais eficiente e mais justo. Nós hoje não temos instituições a nível global. É incrível porque a globalização progrediu desregulada. Nós não temos hoje, com exceção de poucos instituições como o Conselho de Segurança, por exemplo, da ONU, conselhos que têm autoridade e autonomia de intervenção efetiva. A FAO vê a fome na Somália há mais de 20 anos. Há mais de 20 anos nós fizemos a primeira missão e fizemos as primeiras recomendações. E se nós voltamos lá, como eu vou voltar na próxima semana, vou estar na Somália, a prescrição do que tem que fazer é basicamente a mesma. Cisternas para coletar água, um programa de transferência de renda para habilitar as pessoas a adquirirem o mínimo, sementes melhoradas para os agricultores poderem retomar, e principalmente uma atenção aos pastores nômades, que hoje são os que mais sofrem e estão perdendo praticamente todo o seu rebanho, em função do quê? Da guerra. O grande problema da fome na Somália é a guerra, como em todos os principais lugares do mundo. Tudo bem, esses 3 elementos me levaram a buscar na FAO 3 ações concretas. Primeiro, uma racionalidade de recursos. Nós estamos procurando gastar o mínimo possível internamente na FAO, nas burocracias, nos papéis, nas nossas viagens. Começamos dando exemplo de casa. Deixamos de viajar em primeira, estamos viajando em classes executiva e econômica, quando são menos de 9 horas, etc. Também estamos procurando concentrar nossos esforços para incorporar as forças vivas da sociedade. Por isso, nesse ano do cooperativismo, estamos recriando o departamento do cooperativismo na FAO, que foi extinto não por uma decisão política, Tasso. Não porque alguém disse, o cooperativismo não precisa mais, certo? Desapareceu porque as pessoas foram aposentando e tinha que arrumar onde poupar recursos, aqueles postos foram sendo extintos. Isso que dá a deixar a burocracia sem comando político, sem visão política do que é prioridade. Então nós estamos recriando na FAO, com os recursos que temos disponível, os espaços de participação dos pequenos produtores, das cooperativas, do setor privado e das organizações sociais. Finalmente, uma das prioridades fundamentais é impulsar a meta do milênio. 2015 é um deadline para nós muito importante. Não porque nós estejamos convencidos de que reduzir a fome pela metade, como diz a meta número 1, seja o nosso objetivo. Não é isso. Eu sempre repito que fica difícil explicar para outra metade por que nós não vamos erradicar a fome. Não é possível conviver com metade da população hoje. 1 bilhão seriam 500 milhões passando fome no século XXI.
Nossa meta é erradicar a fome. Mas a meta dos milênios, Machado, não tinha reconhecido você, a idade. A meta do milênio nos impõe um primeiro passo. Nós precisamos atingir. Quando eu digo nós, não é o Brasil já atingiu. Mas o Brasil precisa ajudar outros países, principalmente na África, que não tem condições de fazê-lo por seus próprios recursos. Nós não estamos sozinhos. A sirene da mudança nunca ecoou claramente tão alta. No mundo inteiro, a agenda do desenvolvimento vive uma travessia. Muito do que entendemos hoje por progresso e que se traduziu num conjunto de referências, conceitos, políticas, pede agora um processo de reinvenção. Repito, o grande marco regulador desse nosso novo período será o salto da participação democrática da sociedade. Não mais receitas de futuro urdidas em laboratórios financeiros, mais debates em conselhos pluralistas como esse. Creio que somos realistas nessa constatação. Utopia é achar que existe solução à margem da sociedade. Utopia é achar que existe equilíbrio econômico possível sem equilíbrio social. Utopia é achar que existe desenvolvimento sustentável sem segurança alimentar para todos. Utopia é achar que podemos seguir convivendo em paz com quase 1 bilhão de famintos no mundo. O fato é que a desregulação predominante nas últimas décadas mostrou-se tão inoperante para prevenir até mesmo as crises financeiras, quanto para assegurar o mínimo indispensável a uma vida digna, uma dieta alimentar adequada, sobretudo às populações mais pobres. Pior que isso, o descuido com a segurança alimentar não se limitou a gerar um descompasso entre estoques, safras e demanda. Foi além. A segurança alimentar das nações foi capturada, em certa medida, por um cassino financeiro. A sorte e o azar de milhões de vidas passou a ser jogada na roleta da especulação com as cotações das commodities internacionais. O corolário dessa terceirização foi o definhamento da ajuda ao desenvolvimento, sobretudo no desenvolvimento agrícola das nações mais pobres. O seu custo tem sido dramático. Cerca de 75% dos miseráveis do mundo vivem em áreas rurais. As estimativas da FAO são que os preços dos alimentos essenciais, como arroz, milho e soja, continuarão a experimentar altas de até 50% ainda nessa década. Em 2050, a humanidade será mais de 9 bilhões de bocas. Temos que aumentar a produção em 70% de alimentos para atender essa demanda. A produção agrícola africana terá que quintuplicar e a América Latina precisará dobrar a sua produção. E ainda assim, deixaremos de lado, para trás, cerca de 300 milhões de famintos, se persistirmos com o padrão atual de produção e consumo que desperdiça todos os anos 1/3 do total de alimentos que é produzido no mundo. Não se trata, como confunde alguns, de uma contabilidade malthusiana, mas sim de uma equação de forças dos recursos disponíveis. A FAO estima que 90% da produção adicional de alimentos que será necessária até 2050 poderá ser obtida através de ganhos de produtividade decorrente de saltos tecnológicos, sem destruição de áreas de floresta e logrando um melhor equilíbrio com o meio ambiente. Falta ainda resolver a questão política e, sobretudo, a sua mobilização socialmente justa e ambientalmente responsável dessas novas tecnologias. O primeiro e mais importante de todos os requisitos é a escolha do protagonista capaz de ancorar esse novo ciclo. Antes de encerrar, quero repisar um apelo para que o Brasil assuma a responsabilidade internacional que ganhou com tantas conquistas internas alcançadas nos últimos anos e que nos colocaram numa vitrine mundial e numa classificação nova, a de países emergentes. O Brasil atravessa hoje
um momento de transição de um país que sempre foi receptor de ajuda internacional para um país que começa a entrar no seleto clube dos doadores internacionais. E nessa nova cadeira que conquistamos, ensaiamos promissores passos de criar uma nova forma de cooperação internacional que quebra a dicotomia tradicional de doador e receptor para implementar uma visão de cooperantes entre iguais, entre distintos países soberanos que têm muito a aprender um com os outros, sobretudo no âmbito da cooperação Sul-Sul. Mas para isso, o Brasil precisa criar uma nova institucionalidade. Precisamos ter uma agência brasileira de cooperação que seja efetivamente uma agência. Precisamos ter uma Embrapa internacional que seja efetivamente uma agência de cooperação técnica, apoiando os países que precisam. Não vamos nunca nos esquecer que grande parte do sucesso que nós temos na Embrapa, por exemplo, foi devido a que não foi possível trazer de outros países o conhecimento que eles já tinham. Começando pelos grãos, que foram aqui adaptados e melhorados, para chegar até as pastagens, né, as braquiárias e as raças zebuínas, que foram todos importadas de outros países. Hoje nós devemos retribuir ao mundo essa cooperação técnica que o mundo está a demandar, precisamente dos nossos vizinhos da África. Encerro reafirmando a minha premissa de que o primeiro e mais importante dos protagonistas é a sociedade civil organizada. E mais que isso, revigorada num ambiente de democracia, como o que experimentamos no Brasil. O Fórum Social protagoniza isso, e esse conselho é um marco desse processo. Se me perguntarem de onde tiro o otimismo que embala essa certeza, em meio de tanta crise, diria que as crises são momentos importantes de renovação de paradigma. E esse é um desses momentos, do qual somos todos responsáveis por fazer da justiça e da democracia social o novo marco regulador. Muito obrigado.